Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pra Você Saber. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe reconhecer os sinais de alguém que está tendo um derrame cerebral? O AVC? Se você não conhece, você é o nosso convidado para acompanhar a conversa de hoje. E na nossa conversa de hoje, estamos aqui com a neurologista e neurovascular. Vascular. Isso mesmo, neurovascular, Larice Lima, uma sergipana retada que vai falar demais da conta, porque ela é especialista nessa doença. Larice, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Andréa, eu que tenho o maior prazer, né? E assim, devido à situação do AVC no país e no mundo, é um lampejo de esperança, né? A gente poder estar informando para a população. Larice, vamos começar do básico, né, do beabá. O que é o AVC? Muita gente fala, teve um derrame cerebral, chega, fulano teve um derrame. Mas o que é o AVC, cientificamente falando? O AVC é a abreviatura, né, de acidente vascular cerebral. Significa que é um problema em um vaso sanguíneo do cérebro e isso vai implicar na interrupção do fornecimento sanguíneo para, né, uma parte determinada do cérebro. E o cérebro é aquele processador, né, que vai integrar, né, basicamente as funções do nosso organismo, né, tanto a força, a sensibilidade, o pensamento, a memória, a fala, a elaboração da fala, o processamento da visão. Então, é um órgão muito complexo e ele, em sua maioria, é muito bem compartimentado. Então, a depender da região do cérebro que foi afetada, a gente pode ter uma combinação de sintomas, né? Que a gente chama de sinais focais, que são aqueles em que a gente consegue associar a uma área determinada do cérebro. Por exemplo, se acontece uma dificuldade de fornecimento sanguíneo na área destinada à força da perna direita, então a gente consegue localizar a região tal que é responsável, né? A gente depreende, né? A gente subentende que aquela área, né, foi meio que localizada. A gente vai precisar, obviamente, confirmar isso por exames, né, de tomografia ou ressonância para confirmar isso, né? E aí ele pode ser de natureza isquêmica, que é quando ocorre um entupimento daquele vaso e o oxigênio e os nutrientes não conseguem chegar até o seu destino, quanto pode ser hemorrágico, que é quando ocorre o rompimento do vaso sanguíneo, aquilo ali vai gerar um hematoma, né? E esse hematoma vai impedir o funcionamento daquela região. Nos dois casos, eles acontecem muito rapidamente, né? Exatamente. A evolução do AVC, infelizmente, dificilmente ele dá avisos, na maior parte das vezes é uma evolução súbita, a pessoa estava bem, ou trabalhando, estava caminhando, estava comendo, e aí de repente passa mal, né? E aí pode apresentar algum dos sintomas que provavelmente a gente vai abordar daqui a pouco. Sim, com certeza. Agora vamos lá. Embora seja algo. Eu não sei se no caso do hemorrágico, com a ruptura de um vaso. Porém, no isquêmico, que é a formação de coágulos, digamos assim, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Apesar de não dar sinais, mas ele é algo que é construído, digamos assim, pelos maus hábitos da pessoa que desenvolve a doença, ou não. Eu vou aproveitar a colocação que você fez para eu me corrigir no que eu falei, né? Eu disse que não dá sinais, mas assim, existem sintomas que a gente pode identificar. A questão é que os sintomas acontecem de forma abrupta, né? Uhum. Então estava tudo bem, de repente a pessoa passa mal e aí a gente vai identificar. Em relação à questão assim de hábitos de vida, né? E comorbidades, né? Existem, claro, né? 90% dos casos de AVC são potencialmente evitados. Por um lado, a gente fica esperançoso, né? Porque 90% ser evitado é muita coisa. Se a gente for levar em conta, né? O aumento crescente do número de casos, inclusive em pessoas mais jovens, né? Na faixa dos 30, 40 anos. Que não era, né? Não era tão comum assim. Isso é uma coisa que vem acontecendo de 10 anos para cá, mais ou menos, né? Uhum. Mas, assim, é muito evitável, né? E, assim, são controle de comorbidades que a gente fala que são fatores de risco cardiovasculares. Porque são os mesmos fatores de risco para o infarto agudo do Uhum. miocárdio, né? Sim. Então, a hipertensão, diabetes, colesterol alto, né? Que na linguagem técnica a gente chama de dislipidemia,
a obesidade, sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, dentre outros fatores de risco, né? A questão do ronco, a apneia do sono, e outros fatores que são mais direcionados, né? Não são tão Não tá ali. diretamente relacionados, né? A questão do uso de reposição hormonal, de contraceptivos orais, né? Que aí já são casos assim um pouquinho mais direcionados. Uhum. Mas se eu puder dar uma orientação assim geral, seria realmente hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo e etilismo. É por isso E é que, do sedentarismo, né? por isso que eu falei que são construídos, né? Porque, tipo, Exatamente. estilo de vida saudável, fazer atividade física, pelo menos 30 minutos por dia, aquilo tudo que já se fala muito para outras doenças, para outras comorbidades, e que se aplicam muito bem no caso do AVC, que é uma doença que, quando ela não causa o óbito, ela deixa sequelas que são bem graves, né? Exatamente. A gente tem a questão, né, de eu converso com os pacientes, assim, principalmente aqueles que têm um pouquinho mais de resistência, né, a realmente a mudança do estilo de vida, né, que isso foi construído ao longo de muitos anos, né, Sim. é, dizer assim, olha, você foi um sobrevivente do AVC, né? A gente sempre diz isso porque a taxa de mortalidade realmente é muito importante, né? No Brasil é coisa de 20%, né? A taxa de mortalidade, isso é muito grave. Para quantos casos previstos, novos casos por ano previstos? Uma média de quantos? São uns 400 mil em volta disso, né? Isso aí são dados que a gente tem do DataSUS, né? Uhum. Que aí a gente tem acesso a eles através das admissões hospitalares, né? Em hospitais públicos, que realmente vai ser a maior fatia, né? Porque a maioria da população é SUS dependente exclusivamente. Então, mas aí a gente perde alguns casos, né? Talvez, não sabemos quantos, isso é totalmente subnotificado, né? As pessoas que, de repente, não sabiam que aquilo ali era uma emergência, que precisava se dirigir a um hospital, ou então que tiveram dificuldade de acesso, pessoas, assim, em localidades mais afastadas, então, que vão procurar atendimento só depois, né? Ambulatorial. Então, esses casos a gente realmente não consegue computar. Mas tudo Uhum. bem, vamos trabalhar com esse número de 400 mil. É, E eu já aí, quando tem esses 400 mil, com um índice de mortalidade de de aproximadamente vinte vinte por por cento cento, então aí a gente vai ter mais ou menos 80 mil, né? 80 mil, né? 80 80 mil mil óbitos óbitos no ano. no ano que poderiam ter sido evitados, né? Então, existe a questão dos sobreviventes do AVC. Desses sobreviventes, vai existir uma parcela, né? Que vai se recuperar totalmente, vai conseguir dar seguimento na sua vida, voltar ao trabalho, voltar às suas atividades, ao convívio familiar, né? Mas 50% desses indivíduos não vão conseguir mais ser reinseridos no mercado de trabalho, né? Sendo que 30% desses vão se tornar dependentes de outra pessoa, né? Para levar à frente, né, o seu dia a dia, né? Uhum. Existem as pessoas, né, estados mais graves que vão ficar acamados, realmente com um grau mais acentuado de dependência, e outras pessoas que vão precisar de supervisão mínima, né? Vão conseguir ser relativamente independentes dentro de casa, mas que vão precisar de ajuda de um terceiro. Não serão mais tão independentes assim. Não vão ter assim, é um espectro, né? Então é um contínuo, então a gente tem esses cenários, né? E eu acho muito interessante a gente pontuar, né, até mesmo assim, por exemplo, para a questão assim de gestores de saúde, né, as pessoas que fazem as políticas públicas, não só a questão assim do que representa, né, em termos de custo para o sistema de saúde, né, aquele indivíduo que teve aqueles X dias de internação, né, e depois ele recebe alta. Qual que é o destino dessas pessoas no pós-alta? Esse indivíduo vai conseguir retornar, né, ao convívio, ser produtivo economicamente? Aquele indivíduo vai precisar de um auxílio, né, doença durante um determinado período, né, limitado, provisório. Esse indivíduo vai participar da estatística dos indivíduos que realmente não conseguem mais voltar ao mercado de trabalho, ou então ele vai ter que ser aposentado definitivamente, é um indivíduo que realmente vai precisar de um benefício tipo BPC. E outra coisa é assim, o outro familiar, né, ou então uma instituição instituir um cuidador, né, para cuidar dessa outra pessoa. Então o impacto
é muito importante, é muito significativo na sociedade como um todo. E não só por essa questão de ele voltar a ter uma vida ativa, mas também de continuar com o tratamento, porque é um tratamento que é multidisciplinar, né? Exatamente. E requer uma atenção redobrada. E será que o sistema está preparado para fornecer esse fisioterapeuta, esse terapeuta ocupacional, esse psicólogo? Como é que está isso, Clarice? O acesso, assim, na rede pública é um acesso que não é amplo, certo? Realmente, uma parcela importante dos indivíduos, né, realmente não tem acesso, né, a uma reabilitação breve, né, logo depois da alta, e nem na frequência necessária, né? Então, existe uma dificuldade de acesso para esses indivíduos, principalmente para pessoas que moram em localidades, né, menores, mais afastadas dos grandes centros. Uhum. Então, assim, geralmente a gente tem que trabalhar, né, em equipe, né? Então, a gente precisa de uma equipe multi. Os profissionais que geralmente a gente aciona com mais frequência são os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, né? E algumas outras disciplinas, né? A farmácia clínica, né? A enfermagem, né? Porque tem indivíduos que precisam, né, de curativos, aqueles que ficam acamados mais dependentes, né? Por exemplo, com algum dispositivo para lidar, né, que a gente precisa da enfermagem, né, uma sonda nasointeral, uma gastrostomia, uma traqueostomia, né, então esses indivíduos vão, dependendo da complexidade do caso, vai aumentando o número de Profissionais profissionais, envolvidos. né, de categorias profissionais que a gente vai precisar acionar. E aí eu comecei o programa fazendo aquela pergunta: você sabe reconhecer os sinais de um AVC? Chegou a hora da gente explicar e tentar minimizar esse problema, porque eu acho que um dos problemas do AVC é não reconhecer os sinais ou confundi-los com coisas do dia a dia. Foi uma preocupação que eu tive, foi um peso que eu peguei, né? Foi uma atividade errada, foi um mau jeito e aí o braço começou a doer. Fala pra gente como reconhecer os sinais do AVC. Eu vou agora me dirigir, né, a essa Uhum. outra câmera, porque realmente a gente gosta assim, de olhar nos olhos de cada um, né, para realmente, talvez essa seja a parte mais importante da entrevista, né, o reconhecimento precoce dos sinais de AVC. Então, existe um acrônimo, né, uma abreviatura, né, com as letras que formam a palavra SAMU, né. Então, a gente tem o SAMU. Então, o S eu sorria, né. Então a gente pede para, às vezes a gente percebe já no repouso, né, que tem uma simetria da face, a gente nota que fica um pouco caidinho para um lado, mas a gente consegue ver com mais clareza quando a pessoa sorri, né? Então existe realmente uma diferença de um lado para o outro. Esse foi o S. A gente vai para o A, que é o abraço, né? Que basicamente a pessoa vai levantar os braços e aí a gente pode ver uma dificuldade, né? Uma parcial ou então total de a pessoa sequer conseguir levantar o braço. E é sempre a gente compara um lado com o outro. Por que isso? Porque o cérebro tem como se fosse uma divisão, certo? Então, um lado é bem separadinho do outro. E o terceiro sinal muito importante é o M de música, né? A gente pede para o paciente cantar uma música ou então repetir uma frase. Então, com isso, a gente está tentando perceber se a pessoa tem dificuldade em articular as palavras, né? Então, se os sons não estão saindo direitinho, ou então se a pessoa parece um pouco confusa, como se fosse conversa de doido, entendeu? A gente dá o nome para isso de afasia, né? Então, se não precisa os três elementos estarem presentes, né? Se algum deles tiver surgido de forma súbita, né? Então, com urgência, UDI, SAMU, você precisa procurar um hospital, né? E não é qualquer hospital, né? Não adianta ir para a unidade básica de saúde, porque a unidade básica de saúde não vai ter, né, os instrumentos para diagnosticar e para tratar, né? Você precisa ir para um hospital que seja porta aberta e que seja qualificado para isso, né? Aqui em Aracaju, a gente tem um hospital que é capacitado para isso, que tem tomografia e que tem neurologista, certo? Porta aberta, porta Porta aberta. aberta, porta aberta, exatamente. Que é o Hospital de Urgência de Sergipe, o USE.
né? Então, precisa também, são várias coisas, né, que a gente fica enfatizando, né, nos meios de imprensa que a gente tem acesso, né, para que a população internalize, né, realmente que isso é um atendimento de urgência. Então, não adianta a pessoa sentir isso, né? Como a Andrea falou, né? Ah, foi uma contrariedade que eu tive, foi um peso que eu peguei, foi um alimento que me fez mal. Não. Aí vou dormir, vou tirar um cochilinho e vamos ver se eu acordo Melhora. melhor, Vou né? tomar um chazinho e vou dormir E um vou dormir pouquinho. para ver se melhora. Não façam isso, certo? Porque o atendimento inicial ao AVC conta com uma máxima que tempo é cérebro. Então, a gente realmente, cada minuto é importante, porque a cada minuto que a gente não trata, a gente tem a morte de milhões de neurônios. Ou seja, a cada minuto que o cérebro fica sem oxigenação, que aí esse corte, neurônios são perdidos e aí fica mais difícil de reverter o quadro. Exatamente. O Quanto mais atendimento, breve, melhor, o atendimento tem que ser em até 4 horas ou 4 horas e meia, não é isso? Do isso. primeiro sintoma. Exatamente. Então, a gente pergunta para o paciente, né, que horas começou aquilo, ou se ele não está em condições de dizer, a gente pergunta para um familiar, para um acompanhante, que horas que você viu essa pessoa bem pela última vez, né? Então, essa é a pergunta-chave que a gente faz para o paciente ou para o acompanhante, né? Porque realmente é uma coisa súbita que a gente fica meio que marcado, né? Não é o tipo de coisa que vai acontecendo devagarzinho, ao longo de horas, e aí eu vou piorando, e aí eu me distraio com uma coisa, e, enfim, lembro de novo. É uma coisa assim bem marcante. Só lembra, olha, eu tava subindo no ônibus e caí, né? Me desequilibrei porque minha perna faltou, né? Então, assim, a gente tem um tratamento, né, que está disponível no SUS, certo? Que chama de trombólise. O que é isso? É um tratamento através de um medicamento que se injeta na veia, só tem disponível em hospital, certo? Que é para AVC isquêmico, especificamente. Então, esse medicamento, a gente só pode administrá-lo até 4 horas e meia, no máximo, certo? Depois de 4 horas e meia, a gente realmente tá brigando com a bula, né? A gente tá brigando com as indicações, né? A melhor evidência. E a gente não vai investir em outro tipo de cuidado, né? Que vai ser um cuidado para evitar lesões secundárias. E aí, como é que eu vou saber, né? Quem é AVC isquêmico, quem é hemorrágico? Clinicamente, né? Só de o médico coletar a história, né? Saber o que aconteceu e examinar o paciente, é impossível diferenciar um do outro, clinicamente. Os sintomas são exatamente os mesmos. Mesmo aqueles que envolvem dor de cabeça muito forte e muito repentina. Mesmo esses. Mesmo esses. Então, a gente precisa. Claro que tem alguns casos que a gente suspeita mais, né? Mas confirmar, a gente não consegue. Então, só através da tomografia, né? Que é o exame. Pode ser ressonância também, pode, mas a tomografia é muito mais disponível, é um exame rápido, né? A gente consegue ver o resultado da mesma hora e é relativamente mais fácil de interpretar. Então, a gente precisa, a princípio de tudo, né? O mais básico é a gente excluir que tenha sangue. Então, isso aí a tomografia é muito boa em fazer. Então, se a gente consegue excluir que tem sangramento, né? Que foi hemorrágico, então a gente pode, né? Colocar o paciente, né? Fazer como se fosse uma revisão de contraindicações para saber se o paciente tem alguma contraindicação. Se tiver dentro do tempo certo, né? Com os critérios, né? Que são um pouco mais técnicos, eu não vou me adentrar nisso. Então, a gente está autorizado a fazer esse tratamento. Qual é a ideia dele? É um medicamento que vai tentar dissolver a obstrução, né? Aquele coágulo, aquele trombo, aquela placa que se formou no vaso sanguíneo, né? Ou desses vasos do pescoço que levam sangue até o cérebro, ou os vasos sanguíneos do próprio cérebro, para tentar fazer com que chegue mais sangue, que a gente possa reverter esses sintomas, né? Então, é realmente um tratamento que o objetivo é reverter os sintomas, né? Não é nem tanto abrir de fato o vaso, mas é melhorar os sintomas, né? E aí a gente consegue melhorar o prognóstico de funcionalidade dessa pessoa depois do AVC. Entendi. Quando você falou em porta aberta, hospital porta aberta, a gente não está dizendo que é só deixa eu refazer para me explicar melhor. Quando se fala em hospital que tem a tomografia,
Isso vale tanto para a rede particular quanto para a rede pública. Mas como a gente sabe que a maioria, né, da população utiliza o sistema SUS, então se falou em porta aberta, né? E por que não ir para uma unidade básica de saúde? Porque lá eu acho que nem todo mundo está preparado para fazer essa triagem correta. Ou eu estou errada? Assim, pode ser que esteja, certo? Porque, né, vai ter enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, vai ter médico. Mas mesmo que eles sejam capazes de suspeitar de AVC, a, Precisa da regulação para o outro. assim, deixa eu ver se eu consigo organizar direito o meu pensamento. É, esses deslocamentos, né, É perda de tempo. é perda de tempo, certo? Então, assim, não adianta ir para a unidade de saúde, porque a proposta da unidade básica de saúde é de prevenção, né? É Uhum. de promoção de saúde e de prevenção, né? Então, você vai tratar, é chamada atenção básica, né? Sim. Então, a atenção básica, ela vai, na verdade, prevenir agravos de maior complexidade, né? Então, se já chega, né? O AVC é considerado, né? Um evento de alta complexidade, porque você precisa lançar mão de tecnologias duras, que a gente chama de duras, né? Que são realmente, assim, esse aparato mais de infraestrutura, né? Uhum. De especialista, né? Então, assim, essa questão, assim, não tô desmerecendo as unidades básicas de saúde, né? Não, é porque Porque cada fazem, um tem seu papel importante. exatamente, cada um desempenha um papel, né? Mas naquele momento de urgência, né? Porque a unidade básica de saúde vai ser prevenção, né? Vai ser Uhum. uma coisa, né, agendada e tudo mais. Então, não tem, assim, um sistema de atendimento de urgência. E nas UPAs? As UPAs também vão atender urgências, né? Elas são porta aberta no sentido de que você não precisa, o paciente não precisa chegar lá com já regulado de algum lugar, né? Eventualmente sim, mas se a pessoa precisar de um atendimento, vai abrir uma ficha, né? E ele vai ser atendido naquele mesmo dia, não vai ser negado atendimento. Mas as UPAs, elas funcionam como realmente um pronto-socorro geral, né? Então elas não têm, pelo menos via de regra, não são equipadas com tomografia, porque realmente aí as UPAs ficariam como se fosse uma média complexidade, né? Uhum. Então ele vai dispor de um ultrassom, vai dispor de um eletrocardiograma, né? Então mas não vai dispor, por exemplo, de uma tomografia, né? Que geralmente as tomografias já estão em hospitais assim de um nível de complexidade um pouco maior. A UPA não vai ter. E aí como é que eu vou injetar um medicamento, né, que vai dissolver o trombo e que de certa forma vai favorecer, né, vai afinar o sangue, né, vamos Uhum. falar de uma forma mais leiga, numa pessoa que já tem um sangramento no cérebro. Então aí a emenda vai sair pior que o soneto, né? Uhum. A gente vai causar um dano maior do que a gente previa, né? Sim. Então, ao invés de causar um benefício, a gente está causando um malefício. Então, é imprescindível, né? Mas, além da tomografia, precisa de quem saiba interpretar o resultado da tomografia e de quem saiba o que fazer depois dela, né? Sim. Então, assim, existem alguns estados que fizeram treinamentos, né, com clínicos, né, que atendem pronto-socorro e mediante treinamento, né, existem serviços que às vezes não tem disponível neurologista de plantão o tempo todo, mas que conseguem trombolizar e trombolizam bem, né? Um exemplo, assim, muito interessante é do Hospital do Subúrbio, em Salvador. Eles fizeram uma organização muito, muito boa, né? Dessa questão do atendimento agudo, o AVC, e é de praxe, né? Os clínicos, eles não têm neurologista na urgência, né? Eles passam avaliação, né? Interconsulta, mas ali na hora que precisa fazer, eles já estão treinados, então eles sabem direitinho qual é a rotina, né? Todo mundo sabe. É como se fosse atender AVC esses AVCs assim mais precoces, né? Que a gente chama Uhum. que estão em janela de trombólise. É muito como se fosse um pit stop de Fórmula 1. Então, esses tempos do pit stop, eles são cada vez, da Fórmula 1, eles são cada vez mais reduzidos. Porque todo mundo sabe o seu papel, né? Tem o que vai destarrachar O o pneu. parafuso do pneu, aí tem aquela pessoa que está só encarregada de botar o pneu no lugar, aí o outro vai checar alguma outra coisa, né, que eu não entendo de Fórmula 1, mas a ideia é que cada um sabe o seu papel direitinho
É um trabalho de equipe, não tem como uma pessoa só fazer A tudo. engrenagem gira direitinho, né? Exatamente. Todo mundo precisa estar bem orquestrado, bem afinado, né? Tudo amarradinho. Cada um faz o seu, né? Todo mundo faz junto, então os tempos diminuem. Isso é muito importante, essa agilidade intra-hospitalar. Eu estava te perguntando isso porque recentemente eu fiz uma matéria, né, sobre AVC, e aí um caso que caiu assim na minha mão, no meu colo de mão beijada, eu tava olhando, rolando o feed, e eu sigo um estúdio, né, de treinamento, e passou justamente, me mostrou a história de Maria de Fátima, que ela estava se recuperando de um AVC. E aí eu entrei em contato, porque caiu assim, casou, foi no mesmo período. E eu fui procurar saber da história dela, ela conversou comigo, e aí ela me contou que, basicamente, duas coisas dessa nossa conversa aconteceu com ela. Meio-dia, mais ou menos, a boca dela começou a entortar, a filha disse que estava vendo isso, e ela deixou para lá, disse, não, não quero ver, não vou nem olhar. Subiu para deitar, e 6 da tarde, mais ou menos, foi quando ela foi buscar ajuda médica. Mas quando ela chegou na UPA, em uma das UPAs aqui de Aracaju, é, disseram que ela estava com estresse. Então, tinha estagiário, ela até conta. Tinha estagiário, tinha um médico, o estagiário disse, doutor, isso é sintoma de AVC. E o médico disse, não, aqui você é estagiário, você não manda. Isso aí ela está com estresse. Passou um medicamento para ela começou a piorar, começou a enrolar a fala, estava caminhando, parou de caminhar, ele encaminhou, o médico encaminhou para fazer um exame cardiológico. Certo. Não deu nada, que não era coração, e mandou ela para casa. Então ela disse que já chegou em casa carregada nos braços de alguém. E que o genro dela, que conhecia, tem um amigo médico, ligou para esse amigo e ele disse: não leve ela agora para o USE. Eu não vou estar lá, mas já leve e já conte tudo isso, eu já vou dar um direcionamento por aqui. E ela já subiu direto, ela estava com um AVC hemorrágico. Então, assim, foi na época da pandemia, ela não ficou internada, precisava entubar, a família não deixou, com medo, mais do que compreensível. Ela passou acho que 5 ou 6 dias lá no USE e depois voltou para casa por causa da pandemia, para diminuir a exposição ao contágio. E ela ainda está lutando, assim, ela está tentando, tá muito melhor, né? Está sendo acompanhada pelo Sara Kubitschek de Salvador, ela conseguiu isso, essa bênção. Mas, assim, foi uma sucessão de desconhecimento. Aí, por isso que eu te perguntei, e as UPAs, será que estão? Será que todo mundo que está lá? Ou é necessário que seja feito um trabalho também aqui em Sergipe para que nesses locais de atendimento ao público, porque eu acredito que, como ela, outras pessoas devem ter passado por situação semelhante. E aí agravou uma coisa que poderia ter sido revertida. É muito triste, né, uma história como essa, né, porque não é que a gente, não é que seja um tratamento, assim, disponível, que realmente a gente não tem como oferecer, né, ou então que não havia nada a ser feito, né, eu fico muito triste, assim, de ver essas situações, né, que são potencialmente evitáveis, né, e fico muito triste também de saber que uma doença tão comum, né, mesmo entre profissionais de saúde, né, principalmente médico, né, que né, são 6 anos de formação, né, e aí às vezes a gente faz mais não sei quantos anos de residência e realmente, assim, ser negligenciada essa atenção, né. Infelizmente isso é muito comum, né. Nós como médicos, principalmente como nós neurologistas, né, temos que encabeçar esse treinamento, né, essa conscientização, né, não só da população geral, mas também, né, dessa, dessa categoria profissional, né, que é a Uhum. nossa. E é uma luta constante, né, para realmente fazer esses treinamentos, até mesmo dentro do hospital, né, pelo menos anualmente eu faço palestras, né, eu faço sessões assim de conscientização, de educação continuada, né. Uhum. Então, isso é importante demais e aí muda totalmente a vida da pessoa, Sim. né? O momento em que a gente mais consegue ajudar o paciente, né? Vamos dizer assim, é, a, a curto prazo, realmente é na urgência, né? Nas primeiras horas que o problema se manifesta. Uhum.
Vamos falar então agora de AVC em criança. Lá atrás, no início do programa, a gente falou que antes existia, o AVC era mais comum em pessoas com idade acima dos 50 anos, 50, 55, 60, porque a gente vai envelhecendo e o nosso sistema vai envelhecendo também, né? As coisas começam a ficar mais frágeis. Porém, hoje em dia já não é mais assim. Acho que foi a The Lancet, que ela fez uma pesquisa e mostrou que está aumentando a quantidade de casos de AVC com pessoas abaixo dos 70, abaixo dos 50. E a AVC Brasil falou que aqui no Brasil tinha aumentado a quantidade de quase 20% de pessoas com AVC com idade abaixo dos 40 anos. A que se deve isso, né? Existe uma dicotomia, pelo que eu vejo, porque quando se fala muito de geração de saúde, né, de estímulo à prática da atividade física, estímulo à alimentação mais saudável, também há essa coisa de uma doença que desceu também a escada da idade, né, da faixa etária, e está acometendo. Como é que é isso? Como é que a gente pode explicar isso? É, a gente tem alguns fatores, né? Realmente a questão do estilo de vida é muito importante, né? Então são indivíduos que realmente, assim, por exemplo, na infância, né? Tem aquela questão da propaganda direcionada ao público infantil, né? Então, esse público infantil cresceu, né? Tá lá Uhum. agora pela faixa dos 30, 40 anos, né? Porque mais ou menos depois disso, depois da década, nos anos 2000, realmente foi colocado uma restrição nessa propaganda infantil, mas os indivíduos, né, que já foram treinados para nessa alimentação, né, menos saudável, né, hoje em dia são adultos, Uhum. uma parte consegue, né, colocar em prática essa questão de um estilo de vida saudável, de alimentação, né, de identificar, né, fazer check-ups, acompanhar a sua saúde, né? Uhum. Fazer atividade física, mas a gente tem também a questão de que no período da pandemia a gente verificou realmente um aumento dos casos de AVC, né? Porque a situação de inflamação que a Covid-19 provoca não é só, né, na parte pulmonar, ela provoca uma alteração vascular generalizada, os vasos sanguíneos do cérebro também não ficam isentos disso, mas a gente tem também a questão de que o AVC eu considero ele como uma doença socialmente negligenciada, entendeu? A gente é muito acostumado a ver isso assim para tuberculose, né, que é uma doença negligenciada, para doença de Chagas, para leishmaniose, né? Então que são, né, doenças infecto-contagiosas que de fato são negligenciadas porque a maior parte dos casos, né, está em países subdesenvolvidos. Uhum. Mas se a gente for observar o mapa mundi do AVC, né, a gente verifica que o aumento de casos de AVC foi muito mais significativo no chamado sul global. Então é uma doença assim que a gente sabe como prevenir, né? Os sistemas de saúde, né? A gente tem o nosso SUS, que foi uma grande conquista, imensa conquista, né? Que países até de maior renda que o nosso não conseguem, não Uhum. conseguem oferecer. Mas a gente tem um problema de financiamento e a gente tem um problema social em geral, né? Não é só um problema do SUS. A gente pega um exemplo. Uma pessoa que tenha, né? Um, que ganhe, né, que receba pelo seu trabalho um, um salário justo, né? Então essa pessoa consegue organizar a sua vida de forma que ela tenha o tempo dela, né, para fazer a sua atividade física, para dormir bem, para frequentar médico, para comprar medicamentos que sejam adequados para ela. A pessoa tem tempo para fazer uma atividade física, a pessoa tem meios, né, de ter uma alimentação saudável. A gente sabe que hoje em dia alimentos ultraprocessados são mais baratos, são mais acessíveis. Então tem pessoas que realmente de baixa renda que Infelizmente, é. não conseguem consumir alimentos de qualidade. Então eu vejo o AVC também como uma doença socialmente negligenciada, né? A gente vê muito mais, desproporcionalmente mais AVCs e AVCs mais graves no sistema público do que no particular, né? Assim, Uhum. claro, mesmo a gente, né, proporcionalmente, né, calculando, mas é desproporcional.
e a Entendi, gravidade deles. entendi. Os famosos cigarros eletrônicos, eles têm contribuído para que mais jovens tenham tido esse problema ou não? Em relação aos cigarros eletrônicos, eu não conheço pesquisas que relacionem o cigarro eletrônico especificamente com o AVC, né? Uhum. Pode existir, mas eu não tive conhecimento. Mas é fato que os cigarros eletrônicos, eles produzem danos pulmonares até mais precocemente do que os cigarros Tradicionais. convencionais, certo? Então, e são danos, assim, precoces, são danos realmente muito preocupantes e irreversíveis, né? Que levam pessoas jovens a realmente perder os pulmões. Uhum. Mas estudos, assim, relacionados diretamente o aumento do número de casos de AVC ao cigarro eletrônico, eu desconheço. Uhum. Em crianças, quando é que aparece o AVC em criança? Mas já tem, tem. Mas eu acho que no caso de criança ela está ligada mais a fatores genéticos, a fatores hereditários do que fatores sociais, socioambientais, digamos assim, ou não. Existem fatores genéticos hereditários, né? É realmente uma parcela, assim, por fatores genéticos é realmente raro. Existem, mas são raros, né? Graças a Deus. Mas, assim, a maior parte dos AVCs em criança são devido à anemia falciforme e a cardiopatias, né? Uhum. Então, assim, a faixa etária pediátrica, a gente encontra, né, cardiopatias congênitas, né, malformações cardíacas, que podem predispor à ocorrência de AVC, né? E a gente tem a questão da anemia falciforme, né? Que é uma doença bastante comum, né, na nossa população. E o mecanismo que a anemia falciforme está relacionada com AVC é porque na anemia falciforme, né, é uma doença genética, né? Provavelmente a doença genética mais comum no mundo, em que em determinadas situações, né, de estresse, seja por infecção, enfim, ocorrem as crises de falcização, em que a hemácia, que era para ser uma rosquinha, né, como se fosse com uma concavidade, né, nos dois lados, ela assume o formato de foice. E ela, nesse formato de foice, tanto ela não transporta oxigênio, como ela tem uma tendência a se aglomerar e fechar os vasos sanguíneos. Isso Uhum. pode acontecer nos membros, né? Que dá as crises de dor, né? As crises álgicas, pode acontecer no pulmão, pode acontecer no cérebro. E hoje em dia é relativamente bem prevenível, né? Uhum. Se com o próprio controle, né, da anemia falciforme, né? Existem medicamentos que o pessoal da hematologia pediátrica prescreve para essas crianças, né, para manter a porcentagem porque as hemácias geralmente não são todas comprometidas, né? Geralmente sobra uma porcentagem de hemácias saudáveis. Então, essas medicações ajudam a manter é, essas hemácias o máximo em maior número possível, né? Uhum. Hemácias normais. E existe um exame, né? Que toda criança com anemia falciforme deveria ser submetida com alguma regularidade, que é o Doppler transcraniano. Então, é uma forma não invasiva que a gente tem de verificar se a circulação cerebral está toda direitinho. Caso não esteja, a gente coloca essas crianças em programa de transfusão De sangue, de transfusão de sangue, mesmo que ela não esteja, né, em crise. em crise. Muito bem. A gente, no meio do caminho, a gente falou sobre tratamento, né? Mas eu queria que você falasse agora especificamente, né? Porque a gente falou tratamento junto com outras coisas. Tratamento. Antes do tratamento, eu vou falar mais uma coisa que a gente você já fala de tudo. Qual a correlação de AVC e demência? Muito bom. Ou não existe? Existe, sim, com certeza. É, os casos de demência, né, com o envelhecimento da população, estão crescendo, vão crescer mais, né? É um impacto muito grande, né, na sociedade. E existe, sim, uma relação muito grande e são casos de demência potencialmente preveníveis, né? Então, tanto pode haver a instituição, né, uma instalação de um quadro demencial, tanto por um AVC, né, que pronto, tuf, aconteceu subitamente, né, a pessoa ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado, prejudicou a fala, prejudicou o equilíbrio da pessoa, e aí a pessoa pode ter
por exemplo, atingido uma área mais sensível, por exemplo. Se o AVC foi do lado, que no caso, se pegou o lado esquerdo do corpo, é o lado direito do cérebro, né? Porque são Cruzado. cruzados. Então, por exemplo, vamos dizer que tenha pego uma área do cérebro, do lado direito, que seja muito responsável pela integração dos estímulos, né? Da pessoa perceber os dois lados do mundo, né, de forma semelhante, né? E aí, por exemplo, a pessoa vai ficar com uma sequela, né, em relação àquela função específica, né? Que aquilo ali se arraste e fique difícil de reabilitar, né? Então, essa é uma incapacidade que a pessoa vai ter. Então, aí tem um AVC, né? Realmente documentado, né? Teve o que a gente chama de ictus, né? Teve, bom, acontecer. E existem aquelas demências vasculares que provavelmente são as mais comuns, que são como se fosse de falha, que não foram identificados assim, pronto, aquele dia tal de 2000 e não sei quanto, essa pessoa teve um AVC. Mas que é como se fosse um comprometimento crônico, bem insidiosozinho, né? Bem lentinho, que vai acontecendo por causa de fechamento de doença de vasinhos microscópicos. E isso pode ir acontecendo ao longo dos anos de forma silenciosa, né? Então, por exemplo, vamos dizer que no início do quadro o paciente tem uma reserva cerebral, né? Então, por exemplo, se somente 5 neurônios foram afetados, né? Teoricamente, um exemplo, outros neurônios conseguem suprir a função desses 5 neurônios. Mas se vão 5 neurônios daqui, 5 neurônios dali, 5 neurônios não sei aonde, e isso vai acontecendo milhares de vezes ao longo dos anos, né? Por conta da hipertensão mal controlada, do diabetes mal controlado, do colesterol alto não controlado, do tabagismo, né? Que lesa muito os vasos sanguíneos. Então, a gente vai ter ao longo dos anos um acumulado dessas lesões, e aí cada vez mais a nossa reserva vai reduzindo. Então, ao longo do tempo, né, depois de anos, aí a pessoa vai começar a apresentar uma lentidão do pensamento, do raciocínio, que vai evoluir para uma dificuldade de memória, que vai evoluir para uma lentificação da marcha, do andar, e aí por diante, né? Perda de controle da urina e das fezes, né? Diversos sintomas, né? Às vezes comportamentais, né? Delírios, dificuldade do sono, agitação, né? Então, tudo isso são comemorativos, são sintomas, né, da demência vascular. E aí, quando a gente faz uma tomografia, uma ressonância, a gente vê, né, que realmente uma parte extensa em graus possíveis, né, que aí vai importar, né, a duração desse descontrole e a intensidade desse descontrole. Então, é um tipo de demência, né, que é completamente prevenível. E quando a gente começa a tratar certinho, é uma demência que é perfeitamente de evolução. A evolução pode estagnar, né? Se a Entendi. gente controla direitinho. Você estava me falando dos sintomas, assim, e me veio muito Alzheimer. Seria ou não? É um tipo, não é um tipo? Existe uma correlação dessa demência com Alzheimer, não é? Porque me veio muito claro, né? Entendi. Então, o que acontece? A doença de Alzheimer também é uma doença relativamente comum, né? Na população mais idosa. O jeito, né? As causas delas duas, né? Da demência vascular e do Alzheimer, né? São diferentes, né? Frequentemente a gente vê elas duas coexistirem. Porque a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa. Significa que os neurônios vão acumulando proteínas tóxicas. Essas proteínas tóxicas vão induzir a morte dos neurônios. Isso vai acontecendo cumulativamente ao longo de, às vezes, algumas décadas, né? E o cérebro a pessoa vai expressar esses sintomas depois que realmente a reserva cerebral já está bem comprometida, tá? É uma doença neurodegenerativa, a gente não conhece ainda muito bem por que que as pessoas os neurônios começam a acumular essas proteínas tóxicas. Tem pessoas que acumulam essas proteínas tóxicas e o cérebro fica normal, então ainda é um mistério. A gente não sabe muito bem por que que algumas pessoas desenvolvem e outras não, tá? Uhum. Então, assim, e a gente também não sabe muito bem como é que para esse processo, tá? É uma doença que a gente realmente precisa entender mais, apesar de estarem sendo feitos muitos estudos,
porque realmente é uma doença que tem muito impacto na sociedade, na vida das pessoas. E a demência vascular é um outro, a gente chama de fisiopatologia, né? É uma outra forma de acontecer, né? Em que a gente vê realmente que é doença de vasinhos, né? Então, são muito correlacionadas com esses fatores de risco que a gente discutiu. Mas acontece muito das duas coisas estarem relacionadas, Entendi. certo? Então, a gente vê, por exemplo, achados de imagem corroborados com dados da história clínica do paciente. É muito comum. Qual a relação entre AVC, depressão e ansiedade? Então, eu não sei se foi isso que você quis perguntar, assim, se elas se elas caminham de forma para causar o AVC ou Ou como se o o- resultado. Existe alguma relação entre elas? E se existe, qual seria? A depressão e a ansiedade pode causar um AVC ou o AVC pode desencadear uma depressão e ansiedade? Ou nada disso? Ou uma coisa diferente? Estão relacionadas sim, certo? A gente pode colocar a ansiedade e a depressão na questão dos fatores de saúde mental, né? Desculpa. Na questão dos fatores de saúde mental, né? Que vai induzir um estresse crônico, né? E aí realmente vai induzir provavelmente um, um estado de hipertensão, né? A questão assim a gente chama de taquicardiomiopatía, né? Então esse indivíduo vai ter um tônus assim, mais daquela coisa de luta e fuga, cronicamente a pessoa vivendo isso, né? A gente não tem assim como quantificar quantos por cento isso interfere na predisposição do AVC, né? Empiricamente a gente acha que realmente tem participação, mas não é só isso. O estresse, a depressão e a ansiedade não consegue sozinha causar AVC. E depois que o AVC se instala, né, é uma coisa que a gente observa muito, são sintomas depressivos e ansiosos nos indivíduos, né, Acometidos, né? acometidos pelo AVC, né? Tanto em termos de alteração da função cerebral mesmo, né, quanto na questão, assim, da mudança de vida que essas pessoas tiveram, né? Então, assim, de se ver incapaz de fazer uma determinada atividade que antes conseguia, de estar sem trabalhar, né? De se sentir dando trabalho, né? Sendo um peso para a Sendo família, um né? peso, de se sentir inútil. Então, várias coisas podem acontecer, né? É muito complexo, porque é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Eu tenho para vocês verem que não é só assim uma pessoa economicamente ativa. Eu tenho uma paciente de 89 anos, que ela era bem funcional. Ela fazia pilates, acho que umas 3 vezes por semana. Ela cuidava direitinho da alimentação dela. Uma pessoa, assim, muito ativa, né? E aí ela teve um AVC e não foi por causa, assim, de hipertensão, de diabetes e tal. Isso, aí ela tratava direitinho. Ela teve o azar de ter uma arritmia cardíaca, que está muito relacionada com AVC. E, assim, isso aconteceu acho que em novembro. E até hoje ela é inconformada com isso. Nossa, mas eu me cuidava tanto, como é que isso foi acontecer comigo? E assim, ela tá deprimida atualmente. A gente tá tentando, né, tratar isso, né? Ela já tá com psicoterapia, já entrando com medicação. Mas assim, ela não aceita. Entendeu? Entendi, entendi. E agora vamos para o tratamento mesmo, né? A gente já pincelou de lá, pincelou de cá, falou-se dos fatores de risco, né? E agora tratamento, né? AVC aconteceu, se instalou, qual o tratamento que a pessoa tem que ter? Porque é um tratamento longo, né? É um caminhar longo, às vezes não é um caminhar de jornada, que eu falo, fácil. E como é que você percebe isso, né? Até no consultório ou no hospital, como é que você vê essa questão do tratamento? Tratamento AVC é um tratamento caro, é um tratamento barato, é possível, não é possível? Me fala um pouco do tratamento. Acredito que você está se referindo ao tratamento, né, Pós, depois daquela pós, fase aguda, né, dias sim. depois. Idealmente, a reabilitação desse paciente deve iniciar. A gente tem duas preocupações, né? Voltando um pouquinho. Nós, neurologistas, temos duas preocupações quando acontece o AVC. E a pessoa sobrevive, obviamente.
Uma é investigar o motivo do AVC. Nem todos os AVCs, nem todos os indivíduos, né, que sobrevivem ao AVC vão ter uma prescrição padrão de AS, um remédio para o colesterol, né? Uhum. Para uma parte considerável, isso vai ser correto, mas não para todos, né? E então, precisa fazer uma série de exames, né, que são protocolares para todo mundo. E a gente tem a preocupação com a reabilitação desse indivíduo. Idealmente, essa reabilitação deve começar ainda na internação, né? Mobilização precoce desse paciente, retirar ele do leito, colocar, nem que seja na poltrona, tentar ver o que o paciente consegue fazer, né, de coisas autônomas, ainda na internação, né? Deambular um pouquinho, ou ficar sentado no leito, ou ir para uma poltrona. Como é que trabalha essa questão, assim, né, autonomia, assim, do banho, né? Coisas simples, né? Às vezes importam muito, né? Se o banho vai ser no leito, se vai ser na cadeira de banho no chuveiro, se ele consegue tomar banho em pé. Então, idealmente, isso começa ainda na internação e deve continuar precocemente. No mundo ideal, isso iniciaria logo após a alta, certo? Uhum. Então, os prognósticos de recuperação são diferentes de pessoas para outra, né? Eu não posso, assim, nem dizer para o paciente que ele vai se recuperar com certeza ou que ele não vai se recuperar nada, né? Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né? Sim. Então, entre 0 e 100%, muita coisa pode acontecer. Geralmente, a maioria tem alguma melhora e geralmente não volta a ser exatamente igual ao que era antes, né? A gente Uhum. sempre, na maioria das vezes, a gente vê uma coisinha, né? Que a pessoa não se sente a mesma coisa. Eu sempre pergunto, mas quando eu vejo um paciente que ficou muito bem, certo? Você acha que você voltou a ser a mesma pessoa que antes? Aí, geralmente, a pessoa fala, nossa, mas acho que eu fiquei um pouquinho mais esquecida. Eu acho que eu demoro mais para fazer as coisas. Então, existe algum grau de comprometimento, tá? Uhum. Mas, assim, geralmente eu relaciono a melhora à idade do paciente, que não necessariamente vai ser a idade cronológica dele, né? Então, por exemplo, existem pessoas com 70 anos que, né, tiveram uma vida mais sofrida, que realmente tem uma reserva orgânica, né, mais Debilitada, né? debilitada, né? E existem pessoas de 70 anos que estão indo para academia, né? Que têm nível superior, que são super ativas da parte, né? Tanto física quanto cognitiva, que aí são idades cronológicas iguais, mas idades biológicas diferentes, né? Uhum. Então, isso faz diferença. O tamanho do AVC também interfere. E a questão de como que está sendo essa reabilitação, né? Frequência semanal, de aderência ao tratamento daquele paciente, porque se ele não tiver, por exemplo, condições de colaborar por conta da doença, realmente a reabilitação não vai ter o mesmo andamento, Uhum. certo? Então depende de uma série de fatores e cada pessoa é um organismo Sim. diferente, né? Cada situação é situação. Sim. Para a gente caminhar para o final desse bate-papo, existe um dia, a doença é tão importante, ela é tão comum, digamos assim, no mundo, que existe um dia dedicado, né, à conscientização, à prevenção, a bater muito nessa tecla. Fala um pouco sobre essa campanha, Larissa. Então, essa campanha acontece geralmente na última semana de outubro, todos os anos. Existe o Dia Mundial de Combate ao AVC, que é o dia 29 de outubro. Então, várias instituições dedicadas à assistência, ao estudo, ao combate, né, através da prevenção e tratamento do AVC. Existe a Sociedade Mundial, né, existe a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, a Academia Brasileira de Neurologia, a Rede Brasil AVC, né, junto com as outras associações, né, de sobreviventes ao AVC, que se mobilizam para fazer a divulgação, né, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de divulgar os sintomas, de dizer que o AVC tem prevenção, se caso ele aconteça, que é o melhor, né, se ele acontecer, ele tem tratamento, mas que a gente precisa reconhecer brevemente e a gente precisa procurar ajuda nos lugares certos, certo? Tá bom? Então, nos meios de comunicação tá se tornando cada vez mais frequente, né? A preocupação de Andrea, né, em trazer esse tipo de informação para o público. A gente faz atividades, né, com profissionais de saúde, com indivíduos leigos, né?
entrevistas em meios de comunicação diversos, né? Então, a ideia é tornar isso tudo, essas informações mais familiares para o público em geral, porque a incidência, a frequência do AVC é muito grande, né? E não tem mais isso de só atingir indivíduos mais idosos, como a gente falou por aqui, né? Indivíduos mais jovens podem ter, né? Crianças, inclusive, não estão isentas, né, desse risco. Então, pode acontecer comigo, pode acontecer de ver os livros com o André, pode acontecer com meu pai, com meu tio, enfim, com um colega de trabalho, né? Todo mundo está sujeito a ter, né? Então, é importante que todo mundo conheça esses sintomas e saiba o que fazer nessa situação. Sim. Quem é Larissa Lima? Me fala um pouco sobre você. Bom, eu sou neurologista, né? Eu sou minha subespecialidade é em doenças cerebrovasculares, né? Então, eu fiquei um ano a mais, né? Só estudando AVC. E eu tenho esse chamado, né? Interno, né? De que precisa que alguém se ocupe, né? Das pessoas afetadas por essa doença. E eu tenho como missão de vida mesmo, né? Trazer como minha profissão trazer, né, esse conhecimento, essa atenção, né, para as pessoas que tanto precisam, né, de assistência com essa doença que é tão comum e, ao mesmo tempo, né, relativamente fácil da gente prevenir. Uhum. Para a gente encerrar, qual seria, se dissesse assim, olha, eu tenho que dar um conselho, tenho que resumir toda a minha vida, todos os meus 14, 15 anos de profissão em um conselho só, e esse conselho vai ser o conselho que vai ajudar milhares de pessoas a reconhecer o AVC ou a enfrentar o AVC de uma maneira menos traumática, se é que é possível isso. Qual seria o conselho que você daria para a população? Você diz no sentido De AVC mesmo. de prevenção. O que você quiser. Qual seria o conselho relacionado a AVC que você daria para quem está nos assistindo? Fosse um conselho só, controle a hipertensão. Controle a hipertensão, ela é fator de risco disparado, mais importante, né? E se caso acontecer de você ter alguns sintomas, não precisa ser os três, né? Também não são exclusivamente só os três, pode acontecer outros. Conta esses outros, que era isso Ah, que a gente não certo. falou. A gente falou só no SAMU, mas esqueceu do resto. Pronto. Diversos sintomas podem ser associados, tá? E aí esses sintomas, às vezes, são mais difíceis para a população em geral identificar, né? Algum desequilíbrio na marcha, né? Que tem acontecido de uma forma súbita. Dificuldade para engolir, que surge de forma súbita, né? A pessoa começa a engasgar. Uma falha de visão em uma região específica, né? Do campo visual. Dor de cabeça. Dor de cabeça, que surja de uma forma muito diferente, seja uma dor de cabeça assim, realmente, nossa, eu nunca tive isso, é uma dor de cabeça assim, muito súbita, muito intensa, como se fosse uma porta batendo, como se fosse um trovão, certo? Tem alguns AVCs que podem dar início com uma crise convulsiva, né? Então, assim, tem uma gama de sintomas que a gente pode atribuir, mas realmente, vamos dizer que 70, 80% dos casos vão ter um daqueles sintomas, né? Facial, a dificuldade de mobilizar, né? Um lado inteiro do corpo, ou então só uma perna, só um braço, e a dificuldade de comunicação. Entendi. Tempo é cérebro. Tempo é cérebro. Essa é a mensagem. Tempo é cérebro. Pronto. Ok. Larissa, foi muito bom ter você com a gente. Disponha desse espaço, disponha do site, disponha do Instagram, disponha do Pra Você Saber, para fazer as campanhas, para levar mais informação. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não esqueçam SAMU, tá? Lembra dessas 4 letrinhas, sorria, abrace, cante uma música e urgência. Então, tempo é cérebro, porque cada minuto sem oxigenação pode ser uma perda irreversível. 120 milhões de neurônios mortos a cada hora que o cérebro fica sem oxigênio, não é isso? Por aí, nessa faixa. É uma conta grande. É uma conta grande. É uma conta muito grande. Então, minha gente, tempo é cérebro, tempo é saúde, tempo não é dinheiro apenas, tá? Esquece essa coisa de que tempo é dinheiro. Tempo é saúde, tempo é vida.
Então, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, coloquem nos comentários o que é que vocês acharam. Coloquem nos comentários se vocês têm algum outro assunto que vocês queiram ver. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!